Oi, pessoal, juntos novamente para, desta vez, enfrentarmos uma leitura que muita gente tem vontade, já tentou e não conseguiu, que é o Apocalipse. Obviamente que eu não vou fazer um estudo profundo, mas eu vou tentar traduzir em miúdos o que é que temos dentro do Apocalipse, é o último livro da Bíblia. Peguem a Bíblia. As páginas finais são do Apocalipse, não vai dar, vou ter que dividir em 2, porque é óbvio, é um livro mais longo e também traz muitos detalhes que a gente precisa comentar, tá certo? Então, vamos entender aos poucos, aos pedaços. Se eu precisar prolongar e dividir em 3 vezes, ok, contanto que todo mundo tenha vontade de ler por si próprio. A gente nunca faz alguma coisa colocada em pauta aqui, que seja a palavra final, de jeito nenhum. É um convite: "Olha, eu te dou uma mastigadinha no material, para que você comece a ler entendendo o que vem vindo", ok? Então, o Apocalipse, a gente falou tanto das vidas de João Evangelista, o último livro que ele escreveu já na ilha de Patmos, quando ele ficou preso, como a gente viu, esse livro, e deu muito trabalho, porque ele tinha que descer aos porões da casa, é porão embaixo, os porões da casa, lá no fundo do porão tinha um quartinho, ele entrava no quartinho, fechava, acendia a vela, já comentei com isso uma vez, e aí tendo as visões, ele ia, parava, acabava a visão, ele escrevia. Tudo isso por quê mesmo? Porque Deus não faz nada sem avisar antes. Essa é a parte que nos toca. Então, ele descreve os relatos pelos dons que ele tinha de ouvir, de ver com uma profundidade muito acurada, ele escreve o livro das revelações porvindouras. Ele aponta para o porvir. Nada para trás, o porvir, ele adverte, vão vir corrupções. Ele fala, depois das corrupções vai ter movimento renovador. Acima de palpites humanos, ninguém vai poder mexer. Tem muito símbolo, é muito simbólico, vou tentar traduzir o máximo que está ao meu alcance, mas ele traz também espírito e verdade, e vocês vão ver no decorrer. No Evangelho Eterno tem muitas explicações que que tornam muito mais claro cada parte. Por exemplo, na página 92 está a ordem certa. Como assim ordem certa dos capítulos? Sim, os capítulos estão invertidos. Jerônimo, quando foi chamado para fazer a Vulgata da Bíblia, muitos livros, diminua isso, foi o pedido do imperador, ele diminuiu. Primeiro ele quis desistir, mas aí ele falou: "Se não for eu, virá outro e fará coisa pior, então eu não vou tirar nenhum pedaço, mas eu vou embaralhar. Assim não ficará fácil de ser entendido, mas a verdade para quem é conhecedor estará ali contida". Então, eu já desde já coloco que a ordem correta dos capítulos vem vindo de 1 a 10, beleza, 11. Antes do 10 vem o 13. Mas como assim? O capítulo 13 descreve o nascimento da besta que vai ser atacada, combatida nos outros capítulos. Então eu não posso ler o combate sem saber contra quem estão combatendo. E lá depois do combate é que está nascendo vinda do mar uma besta. Então, vamos colocar na ordem: 13, 10, 11, 12, 19, 14, e aí os outros capítulos, que muita gente me pergunta: "Então não é para ler os outros capítulos?" Sim, é para ler, claro que é, mas alguns têm repetição de alguns fatos mais importantes.
Então, nós não vamos deixar de ler e nem de comentar nenhum, mas hoje nós vamos parar no capítulo 11, para que do 12 em diante a gente discuta, é outro patamar, é outra qualidade de notícias e algumas são repetidas, tá bom? Também tem avisos lá no Evangelho Eterno das coisas que estão contidas e também as advertências dos desvios que a doutrina que Jesus deixou receberia, o consolo de sabermos que vai ter restauração, enfim, tudo isso está nessas páginas 90, 96, 63 do próprio Evangelho Eterno, e leiam, mas leiam sem falta no Evangelho Eterno sobre esse assunto na página 37, porque lá tem um resumo, uma súmula dos acontecimentos em termos doutrinários. Eu vou me ater hoje só na Bíblia. Eu vou passar nesses capítulos que eu mencionei, rapidinho um resumão, mas um resumão, porque quando eu fui ler pela primeira vez, eu comecei lendo a dedicatória normal, muitos livros históricos também têm, grandes escritores, historiadores fazem dedicatória. Aí tem ali um aviso que Deus, esteve presente e para julgar 7 igrejas. A palavra igreja significa reunião. Ali não tem ainda a conotação da palavra igreja de agora, que é um templo. Não, não. É reunião de humanos. Não tem nada a ver com paredes, tá? Então ele vai julgar 7 igrejas, 7 reuniões, as 7 dentro do país Turquia, que é bem para cima, para o lado para cima e para a direita no mapa, ou seja, para o lado do nascente do sol, leste, nordeste, e para cada um ele, analisando, ele diz alguma coisa pró o trabalho deles, alguma coisa contra o trabalho deles. Então ele dá um conselho e depois um presente, assim, dar-lhe-ei uma bênção, enfim. Então, o primeiro capítulo é tudo isso que eu mencionei, o segundo capítulo, o capítulo 2 julga 4 igrejas, o capítulo 3 julga mais 3. No 4 há uma descrição de todo o cenário das coisas que vão acontecer, de quebra de selo, vocês já escutaram falar. Os selos, cada selo vai ter trombetas, enfim, é uma cerimônia de abertura do destino que a humanidade vai encarar. Então, no capítulo 4, já já vamos falar tudo isso, eu vou chegar onde eu entrei em susto, assim, na leitura. Nas mãos João Batista, que eu acho que era Elias, que estava como Elias, está o livro com os 7 selos, não tem quem que possa abrir, aí Jesus vem abrir. No 6º capítulo, aí começam os selos. O primeiro selo é aberto, e cavaleiro branco, vermelho, preto, acontece o que acontece com as almas, um baita terremoto. Eu recomendo que vocês leiam sobre o terremoto que vai vir, que é tão grande que Joel dedica o capítulo 2 de Joel só para este terremoto, tá. Aí, no capítulo 7, você fala: "Agora vem o 7º selo", porque vem vindo selo, 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 no capítulo 7 deve vir o 7º selo, não veio. O 7º selo vai ser só no capítulo 8, porque no 7, entre o sexto e o oitavo, é Deus mandando um recado sobre aqueles que já morreram, desencarnaram pela causa dele, entraremos em detalhe. E aí sim o 7º selo, aí você fala: "Legal".
7 selos, vamos ver o que diz o sétimo selo. Não diz: "Vem vindo 7 trombetas". Então vamos escutar o que as trombetas falam, tocam e anunciam. Então a primeira trombeta fala do mar, da terra, do mar, dos rios, do sol, da água, o que vai acontecer com elas. E aí, quando você pensa a quarta trombeta, vai tocar a quinta trombeta, a quinta trombeta tem o primeiro "ai". Eu falei: "Mas era trombeta, era selo ou era ai?", porque quando você está lendo, você dá uma interrompida, faz alguma coisa, volta. Mas eu estava lendo trombeta e aparece ai. Foi aí que eu fiz esse resumo para entender que nesta trombeta, na quinta trombeta é o primeiro ai, na sexta trombeta é o segundo ai, e quando eles falam ai, é que a coisa vem. E aí então viria o capítulo 9, mas não, vai ser o 9 é o primeiro ai, e é hora de anunciar o nascimento da besta e da outra besta. Muito bem, aí vem o capítulo 10, agora vai completar. Não, ainda vem que João Evangelista é chamado para engole este livro, que a gente já vai falar que livro é, só para vocês entenderem, e fala: "Continue profetizando". Tá bom. Aí, então, no capítulo 11, é o terceiro ai, e a sétima trombeta. Pronto, no capítulo 11, a gente tinha parado no sexto, e aí vem no capítulo 11 o o terremoto e o terceiro ai e toca a sétima trombeta. Escrevendo dessa forma eu entendi. Aí eu parei de esperar que vinha trombeta atrás de trombeta, e dentro da selo atrás de selo, não é assim? Muito bem, então eu entendi. Então vamos começar falando capítulo por capítulo, já me expliquei. No primeiro, então, ele dá o recado, Deus dá o recado das coisas que serão vistas, são coisas que irão acontecer, e João faz a dedicatória para tudo que vou escrever se destina a 7 igrejas, que são 7 seções em 7 cidades da Turquia. Éfeso, aliás, muito movimentada. Ali em Éfeso, o João Evangelista trabalhou bastante. Ficou lá, depois foi preso, voltou. Muitos perseguidos foram, né, os profetas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí, então, aparece diante dele um semelhante ao Filho do homem, é Elias, que vem com 7 estrelas na mão direita, que são anjos da igreja. Não são estrelas, são a simbologia, são os guias, os espíritos maiores destas 7 igrejas, e para elas será falado. E também, essas estrelas estão com na outra mão 7 candeeiros, explicando candeeiros. Candeeiros, para quem conhece, tem aquele formato de lâmpada do Aladim, que no interior eles colocam uma mecha de tecido e óleo, desde aquela época usava óleo de oliveira. Então, os candeeiros são os significados de nós mesmos, significam nós mesmos, porque o óleo é a doutrina, a oliveira é a fonte do óleo, ou seja, os grandes céus e onde vêm os grandiosos conhecimentos para quem estuda a doutrina, para quem vai colocar a doutrina em prática. E então nós somos os candeeiros, porque, tendo a doutrina em nós, somos competentes para iluminar. Esse símbolo é usado a Bíblia inteira e no Apocalipse, 7 candeeiros, que são estas 7
orações em conjunto que iluminam muita gente. Éfeso, a primeira. Então, para Éfeso tem o que diz a favor dele é: "Nossa, vocês trabalham", vou resumir, não vou falar um por um, vocês procurem ler agora que estão entendendo. "Puxa vida, que bom, vocês são muito perseverantes, intolerantes com os maus. Eu coloquei à prova todos aqueles que dizem que são apóstolos, e alguns não são, falam que são, mas não esmoreçam, continuem trabalhando. O que eu tenho contra é que vocês abandonaram o primeiro amor. O que seria? O primeiro amor era o amor que eles tinham pelos, judeus, muitos eram judeus e gostavam muito dos 10 mandamentos, de tudo aquilo que era, uma conduta decente. Então o primeiro amor não tem nada a ver com amor de fato. Mas não abandonem, continuem, o conselho que é dado a eles é: "Lembrem-se de onde vocês caíram, volte para suas primeiras obras onde vocês estavam, que era incompleto, com erro, arrependidos, e coloquem sua luz a brilhar. Então ele dará o alimento da árvore da vida, que está no paraíso do meu Deus". 2 lugares têm a árvore da vida na Bíblia. Lá onde estava a árvore que é o símbolo do conhecimento, onde Eva e Adão, que são nós já sabemos que são 2 raças, encontram-se com a verdade. E o mal, ali simbolizado pela cobra, faz com que Eva se contamine com a falta de verdade. Então eu vou ler para vocês um trecho que o pai dizia, Oswaldo Polidoro falava: "Eu queria que vocês entendessem direito árvore da verdade. No paraíso do meu Deus, que é a chamada criação, está a árvore que simboliza a verdade divina, a verdade, cujos frutos e folhas servem para curar e alimentar os filhos de Deus. Curar as doenças que a gente faz quando erra, que os corpos ficam defeituosos porque temos que pagar. Não é que a gente estava doente, eu vou lá e como. A verdade, a doutrina que nos sustenta. E imundos clericalismos e ismos bastardos que nasceram sem paternidade, tanto têm tripudiado esta árvore, a verdade. Às vezes por mera ignorância, por não saber, e por muitas vezes mais, por determinação proposital e criminosa. Muita gente puxa a brasa para a sardinha, fazendo crer que mentiras são verdades. Mas então, aqui está o que Éfeso escutou. Aí na sequência vem Esmirna. Esmirna, encontrei entre vocês tribulação, encontrei gente que diz que é pobre e não é, dizendo-se pobres são ricos porque mentem. Encontrei blasfêmia daqueles que se declaram judeus, mas são da sinagoga do Satanás, que na verdade, ali tem muita gente que é de idolatrias, e outras completamente tombadas para o paganismo. E o dar-lhe-ei, o Senhor diz a eles: "Dar-lhe-ei a que o vencedor não sofra a segunda morte". Ou seja, aqueles que perseverarem no acerto não terão segunda morte, que é desencarno aqui, ao chegar no mundo espiritual, não tenho nada para receber, fico por aí vagando, é a segunda morte. Não há vida, não encontra vida. E o conselho é: não devem temer o que vão sofrer. Alguns serão postos à prova, mas seja fiel até a morte e ganhará a coroa da vida. Pérgamo,
É outra, lá está o trono de Satanás, e não negaste o meu nome nem a minha fé. Ou seja, lá no meio tem gente de Baal, sabe, da doutrina do Baal que frequentam ali também. Mas vejo que vocês não negaram nem o meu nome, nem minha fé. Então, contra vocês estão esses que sustentam ainda a doutrina de Balaão, que é aquela que Elias combateu, e que ensinam a prostituição e comer de sacrifício, animais sacrificados. A vocês dar-lhes-ei do maná escondido, e darei também a pedrinha branca com um novo nome, que só conhece quem recebe. Isso tem a explicação nos itens 13 e 14, lá na página 100 do Evangelho Eterno. Várias vezes é mencionada a pedrinha branca que a gente encontra quando sobe de planos para planos maravilhosos. E nas grandes iniciações do passado, somos pedras brutas que precisam ser lapidadas. Enfim, a partir de uma certa hora, teremos como símbolo, no diadema, a pedrinha branca. E o conselho para eles é: arrependa-se, senão eu virei até ti e lutarei com a espada de minha boca contra eles. Então estão avisados aqueles de lá. Tiatira recebe de, o que foi visto a favor deles, obras de amor, fé, muito serviço, muito trabalho, perseverança, muitas obras numerosas. E contra, vocês estão tolerando Jezabel. Não se esqueçam que Jezabel era aquela casada com o rei hebreu e que queria, porque queria doutrina pagã para o povo hebreu. Vocês estão tolerando Jezabel, Tiatira. Ela ensina a prostituição. Prostituição aqui tem a ver com prostituição doutrinária, tá? E comer coisas sacrificadas, eu vou prostrá-la na cama e a todos os dela, se eles não se arrependerem. Ficarão doentes de nunca mais se levantar. Matarei seus filhos. Isto significa, a continuidade disso não haverá, porque vai haver um corte. Para eles dará ao que guardar as minhas obras, Deus diz, darei autoridade sobre as nações, porque eles trabalham muito bonito. E com o cetro de ferro regerás e as reduzirá a pedaços como se fossem de barro. Ele vai dar poder a eles, comandos. Como recebei do Pai, darei a estrela da manhã. Estrela da manhã é Jesus e tudo aquilo que ele vai trazer. E vai dar a eles o direito de assistir Jesus trazendo um novo céu e uma nova terra. Por isso que é a estrela da manhã. Agora, o conselho: caso não se arrependam os de Jezabel, darei a cada um segundo suas obras. Aos que confessarem que não professam essas coisas de Satanás, conservem a carga que têm até o dia em que eu venha. Capítulo 3, mais 3 igrejas. Para o pessoal de Sardes, foi encontrado que poucas pessoas estão ali que não se contaminaram, perdão, e andarão comigo. Isso é muito normal, muita gente aparece e poucos seguem. Contra eles aparece o recado: tu tens nome de que vives, mas estás morto. Não tens obras íntegras. Vocês percebem qual é o recado? Tem nome de quem está vivo, mas está morto perante o porvir ao desencarnar. Estão achando que é muita coisa que vão encontrar, mas estão mortos, ou seja, vão para as trevas, vão ficar zanzando por ali, porque não têm o merecimento de participar da vida no mundo espiritual. Ok. Para eles,
Darei para aqueles que não se contaminaram, usarão vestidura branca, e esse é um símbolo de pureza, e confessarei o seu nome perante o Pai e seus anjos. E o conselho é: seja vigilante, consolida os que estão por morrer, arrependa-se, porque virei como um ladrão. Deus falando: virei como um ladrão, porque quando ele vem, ninguém sabe a hora que ele vem, porque se você soubesse que vem, você trancaria a tua casa. Então ele está avisando: virei como um ladrão, prepare-se, tá bom? Em Mateus também tem esse aviso: não saberão o dia em que vem o Senhor. Mateus é antes do Apocalipse e já escrevia isso. Para o pessoal de Filadélfia: apesar de pouca força, vocês guardaram o meu nome, guardaste a palavra da minha perseverança, mas contra vocês tem aqueles da sinagoga, mentem. Sinagoga de Satanás, ou seja, fingem que são judeus, que são bons, né, que têm um comportamento bom, mas mentem. E eu farei saber que amei vocês. E amei os outros que não fazem isto. Para esses eu vou dar que sejam coluna do meu santuário de Deus, e dali não vai sair, vai dar sustentação. Coluna é sustentação. Sobre esta coluna gravarei o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. E o conselho é: eu venho sem demora e te guardarei na provação, você estará protegido. Quando essa provação vier para o mundo inteiro, conserva o que tem, para que não tomem de você a coroa. Ou seja, sempre encontra uma coisinha, avisa que tem esse erro e enaltece os que têm qualidades. Para Laodiceia, procurei, não achei uma só palavra pró-Laodiceia, a favor, de acerto, não tem. Tem assim que encontrei contra vocês: não és frio nem quente, tu és morno, vou vomitá-lo. Ou seja, você não é nem a favor de mim nem contra, ficam só mencionando, não vão à batalha, vou vomitá-lo. És infeliz, miserável, pobre de espírito, cego e nu. Não és coisa alguma. Darei que se sente comigo no meu trono, como eu venci, e me sentei com o meu Pai, se mudarem. Ou seja, larga a parte gelada, deixa de ser morno e venha para o meu lado. Aí ele explica por que ele está dando essa bronca. Eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Se eu não amasse, eu não repreenderia. Erra. Seja zeloso, arrependa-se. Compre de mim o ouro refinado. E não é ouro de dinheiro, é o brilho, o refinamento. E as roupas brancas, que é a simbologia, as túnicas de linho branco significam pureza no comportamento. Para que não te envergonhes com esta nudez. E colírio, compre colírio, para que vejas, ou seja, vocês estão cegos. Então é um convite: venha que eu tenho muito para dar, mas não fique mais morno. Estou na porta de vocês e bato. Se me ouvirem e abrirem a porta, cearemos juntos. Este foi, então, o último capítulo, o último das 7 igrejas, no capítulo 3, e agora nós vamos para o capítulo 4, porque aí agora sim começa a descrição do cenário onde vão acontecer as coisas, como eu mencionei. Deus chama João, sobe. E aí vou te mostrar o que vai acontecer depois das coisas.
Aí João diz: "Fui e vi um trono com alguém assentado, com aspecto de jaspe e sardônio. São pedras multifacetadas, coloridas, e não tem uma cor só não. E em torno desse trono, um arco-íris." Ezequiel também, lá no Velho Testamento, diz deste arco-íris, como que de esmeralda, um arco-íris. Ao redor desse trono, 24 tronos com 24 anciãos, de branco com coroas de ouro, veja o símbolo usado aqui. O ouro refinado é para dar o sentido. Lá não tem dinheiro, não se compra. Ou você está usando porque mereceu ou não tem. Então, são esses, a diretoria planetária, a gente sempre menciona a mesa dos ministros. Então, são esses senhores de branco com coroas, merecimento de tamanho espiritual, a mesa diretora. Diante do trono, 7 tochas de fogo, que são espíritos de Deus maravilhosos e que estão brilhando, representando cada um os 7 escalões, em que se distribui os comandos, né, do diretor planetário que está no trono. E diante de tudo isso, um mar de cristal. Mar significa a humanidade. Mar de cristal, a humanidade que vai sobrar provavelmente, aí. E em volta 4 seres viventes. Vamos conversar sobre estes 4 seres viventes. Os evangelhos são descritos por animais. Vocês não sei se conhecem esta parte, mas se procurarem, por exemplo, Marcos Evangelista, vocês vão ver a figura de um leão perto da figura do Marcos, Lucas com um touro, Mateus com um homem e uma águia perto de João Evangelista. Então, os 4 evangelistas representam esses animais que a tradição da igreja trouxe e tomou da simbologia de cada início do evangelho. Então, Mateus, quando ele começa o evangelho, ele diz que Jesus nasceu desse, assim, da genealogia, toda aquela sequência de parentesco. Aí vem o homem. Marcos inicia com João Batista no deserto. Então, no deserto é a morada do leão. Leão de Judá é Jesus, então leão ficou com o símbolo de Lucas. Marcos, desculpa. Lucas, que é doutor Bezerra, inclusive reencarnado, começa com o sacrifício de Zacarias num templo, está sacrificando um touro. Então, Lucas fica sempre, podem procurar. São Lucas, algumas figuras têm um touro que ninguém entende o que seja. Já vou explicar o que é. E João Evangelista começa com o Verbo eterno, que das alturas desce como uma águia. Ah, é? Uma águia. Então veja que é uma ave, um símbolo da verdade, um símbolo da inteligência, fica para João Evangelista, mas vamos completar um pouco mais profundo. A esfinge do Egito é formada por esses 4 animais. Vocês podem ver a fotografia da esfinge, que as patas da frente são de leão, e aí o corpo grandalhão, como se fosse de um touro, o rosto de um homem, e antes tem traços de onde estava asas, que não aguentaram o peso e caíram com o tempo, tinha um par de asas. O que significa isso é a transição do espírito, porque a gente vai passando por mundos e formas, e a simbologia é a lei das migrações. Através de formas, mundos, a gente vai transitando até a gente encontrar por homens e depois asas.
para chegar a ficar livre das garras materiais. A esfinge representa justamente isso, o espírito subindo, primeiro até a espécie hominal, aí ele entende a doutrina que é secreta, porque tem aquela frase: "Decifra-me, ou eu te devoro". Então, quando ele entende que decifra-me a doutrina secreta, ele se encaminha para as trilhas do saber e da virtude, e aí finalmente se liberta da inferioridade e infusa. A esfinge demonstra que a escalada até a conquista da razão, as primeiras não têm razão, com a cabeça do homem chega na conquista da razão, e com a doutrina entendida, a gente vai reconhecer a intuição, a penetração gradativa na consciência da unidade. Esses são os 4 seres viventes, essa simbologia que também está na esfinge. Então, quando os 4 viventes derem glórias aos do trono, aqueles 24 anciãos vão se prostrar, entregam a coroa dizendo: "Tu és digno, Senhor e Deus, de receber a glória e o poder, porque tu criaste todas as coisas". Acaba o capítulo 4 com todo esse simbologia de que Deus está transmitindo para que a humanidade conheça e rume para o alto. No capítulo 5 vem que na mão direita daquele que está no trono tem um livro. O livro está todo escrito e tem 7 selos. Selo não é selo de correio, é aquele selo vermelho, é uma laca vermelha, que aquecida no fogo é colocada no livro e um carimbo fica ali até a laca secar. Quando o carimbo é tirado, ali tem a marca de quem carimbou, de quem é esta carta, este livro. Este livro está selado com 7 selos, e um anjo pergunta: "Quem será digno de abrir estes 7 selos para que a gente possa saber o que está contido no livro que Deus nos entrega?". João, o Senhor Jeová, que é o delegado de Deus, enfim, tem ali tudo uma simbologia que eu não me atrevo, mas é tudo aquele que o futuro que Deus nos reserva. E aí ninguém levanta a mão, porque ninguém se acha digno de abrir, nem de olhar para o livro que vem de Deus. Então João Evangelista começa a chorar de tristeza, de não vou saber, não vou ler o que está escrito, e eis o leão de Judá. Leão de Judá é a genealogia de Jesus, como eu falei, ele se apresenta. E ele é vencedor. Ele venceu, com o desencarne dele, ele venceu a vida, a morte, ele reaparece vivo depois da morte, e ele pode abrir o livro e os selos. Então vem o Cordeiro de Deus, que tem 7 chi fala chifres, mas na verdade não é o chifre, porque a palavra haram e harem tem, não sei se vocês sabem, não tem vogal. Então, ficam essas 2 palavras, mas a palavra certa é aquele foco de luz, que significa domínios. 7 domínios e 7 olhos que ele tem, que são os espíritos enviados por Deus que olham por ele. E os 7 domínios, Jesus na época era o diretor planetário, ele dominava os 7 céus. Ele toma o livro e os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante dele, declarando ele sim digno, porque ele foi morto e comprou de Deus, que a tradução, não sei se seria comprar, mas que mereceu de Deus, comprou para
Deus, todos aqueles que estão nos outros, ou seja, povos do meu planeta, sigam-me, porque eu os compro para entregar a Deus, nesse sentido. E toda nação, tribo, língua e povo. Milhares de vozes aclamam ele e ele começa a abrir os selos. Eles não vêm em seguida, não se esqueçam. Um dos seres viventes diz, um daqueles 4 com voz de trovão: "Vem!" E esse vem, porque cada um vai chamar um cavalo. O primeiro vem é do cavalo branco, e o cavaleiro vem com um arco. Para todos os cavalos, a cor é outro significado, mas ser cavalo é representar uma teoria, e o cavaleiro é o que guia, o líder daquilo. Então, no caso do cavaleiro branco, é a doutrina de Deus, Deus em forma de doutrina para nós, e o cavaleiro é aquele que vai trazer a doutrina e ele traz um arco. Só arco? Sim, no Apocalipse só tem arco, mas em Ezequiel tem flechas. Então, essas flechas que estão no capítulo 5, já vou falar o que significam, mas ele recebe também uma coroa, por quê? Esse cavaleiro branco já vem vencedor para vencer, porque já o fato de não ter colorido nenhum significa doutrina pura. Não pende para coloração nenhuma, é o ideal divino e ninguém vai deter, então já é vencedor, a coroa já é dele. A lei é a verdade, o Cristo é a verdade, a revelação é a verdade e o cavalo é o veículo da verdade. O que acontece? O segundo selo que ele abre é o cavalo vermelho e ele recebe uma grande espada que vai servir para, tirar o sossego. Por que tirar a paz, tirar o sossego, para que os homens se matem entre si? O cavalo vermelho significa uma ideologia político-social, econômica, materialista, sem Deus, contra Deus, e o cavaleiro vermelho será, bom, aqui no mundo encarnado sempre terá um líder. Então o líder, quando, forem acontecer as coisas, promoverá tirar a paz da terra. Terceiro selo, é o cavalo preto, o cavaleiro vem com uma balança na mão, porque ela quer ser juíza, quer ser mestra, quer ensinar, quer bancar a mãe. Então há uma voz dizendo frases, gritando de longe assim: "Uma medida de trigo por 1 denário". Tem comércio, muito comércio. E o trigo é a colheita espiritual. Mas estou comprando com dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 denário, e tem de longe alguém gritando: "Não danifiques o azeite e o vinho". Ou seja, este é o aviso da corrupção doutrinária, que vem dinheiro, usando toda a simbologia, mas alguém sempre avisando: "Não corrompa o azeite", que acabei de mencionar, essa simbologia tem a ver com a doutrina pura, que nos faz iluminar aos demais. E o vinho a mesma coisa, porque a uva a gente pega no alto para transformar, para que possa ser bebido em taças, como fruto do céu, como brinde do céu. É a mesma coisa. Então ela vem com balança na mão querendo ser juíza, mestra e mãe fazendo comércio. Cavaleiro preto é a religião que mente de Bíblia na mão e que fará a corrupção doutrinária. Cavaleiro amarelo, quarto selo, o último, ele é chamado de morte.
mas ele representa o amarelo do ouro, o ouro pago, o ouro que atraiçoa, perverte, corrompe, dogmatiza, idolatriza, comercializa, enfim, ele vem e recebe autoridade para matar, porque há necessidade de que aquele que fere pela espada seja ferido, aquele que fere pelo ouro seja ferido pelo ouro, e por aí vai a justiça divina trabalhando. Então, esses vão o cavaleiro amarelo vai poder usar a espada, presta atenção, que significa guerra, fome, mortandade, feras. E o poder dele atingirá 1/4 parte da terra. O poder econômico, fome, tem lugares que não vão ter dinheiro para comprar comida. Aplicação do capital, choques ideológicos, tudo isso fará fomes, feras e mortandade. Quinto selo, são 7. Embaixo do altar é o lugar onde faziam aquela matança de oferendas de animais. Mas agora estão as pessoas naquele altar maravilhoso, as almas que tinham sido mortas pela palavra de Deus, ou seja, eu fui sacrificado em prol da doutrina. E agora, pronto, e para onde eu vou agora? Eu já morri em nome de Deus. Eu sustentei, eu sou testemunha. E até quando não julgas nem vingas o nosso sangue? Eles cobram. Então eles recebem a roupa branca que atingiram merecer e é falado a eles: "Reposem, fiquem em paz, reposem até que se complete o número deles, porque há aqueles que vão vir ainda até o último instante com a roupa lavada", ou seja, pagou tudo que tinha de erro e já vem com vestidura branca de linho, que é o símbolo. No sexto selo, vem aquele terremoto que eu mencionei, que leiam em Joel 2. O sol fica negro, ou seja, é tanta fuligem que o terremoto talvez faz subir um vulcão junto, ou vem os 2 juntos, enfim. A lua fica vermelha, ou seja, vai muita fuligem para o ar, somem as estrelas e se movem montes e ilhas. Olha, montes no plural, ilhas no plural. Então, se um monte cai em direção ao mar, provoca tsunamis, então as ilhas são estou conversando com vocês, não está escrito tsunami, mas movem-se ilhas, podem algumas até afundar, porque a maioria das ilhas é vulcânica. Ricos e pobres, escravos e livres, todos se escondem nos penhascos em cavernas, rogando: rochedos caiam sobre nós, para não ter que passar por esta ira do Cordeiro e daquele que está no trono. Eles percebem que o cenário fica coisa muito pesada de suportar. Aí, os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra e que seguram, isso já entrei no capítulo 7, que lembra, não tem selo, não tem nada, é Deus atuando só, tem um silêncio assim no meio, depois desse terremoto. Os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, segurando os ventos que não soprarão na terra nem no mar, sem vento. Estão segurando, ou seja, nada mais vai se mover. Sobe um anjo do nascente, ou seja, do leste, com o selo do Deus vivo, ou seja, com a marca de quem está com Deus em toda forma.
e ele clama a todos que estão merecendo: não danifiquem o mar, não danifiquem a terra, nem as árvores, até o momento em que eu sele as frontes, as testas daqueles que são merecedores. Esse é um anjo, ou seja, está faltando aqui a turma que vai receber a roupa branca. O número deles, eles falam 144.000, que não é uma conta que fecha, porque seriam 12.000 habitantes de cada das 12 tribos de Jacó. Mas as tribos de Jacó estão espalhadas pelo mundo todo, enfim, é uma simbologia da numerologia daquela época. Aparece uma grande multidão de todas as nações, tribos, línguas e povos. Sim, porque as tribos de Jacó estão, como falei, as verdadeiras tribos de porque tinha rebeldes, são aqueles que seguem os preceitos, é nesse sentido. Eles vêm diante do trono e de roupa branca, com flores nas mãos, clamando: a nossa salvação pertence ao nosso Deus. E ele está no trono e pertence ao Cordeiro também, porque o Cordeiro, não se esqueçam, é Jesus e ele nos deixou os dons e o exemplo. Quem está bem com esses itens. Os anjos, os anciãos, os 4 seres viventes começam a se prostrar novamente, depois dessas cenas todas, adorando a Deus, dizendo amém, que significa que assim seja. Sejam ao nosso Deus o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força. E o ancião responde: eles vêm de grande tribulação. Lavaram as roupas, vocês estão começando a entender. Estiveram encarnados, trabalharam muito a meu favor, em grande tribulação, então alvejaram no sangue do Cordeiro. Não tem a ver com o sangue, tem a ver aquilo que mantinha vivo o Cordeiro, que era a missão dele de entregar a doutrina, os dons e o exemplo. Então lavaram as roupas nos dons, na doutrina, no exemplo. E aí, o que está sentado no trono estende as mãos sobre ele, o seu tabernáculo, que é o local onde se estuda, onde se reúnem para estudar, para conhecer cada vez mais. E ele diz: o Cordeiro os apacentará, ou seja, todos esses serão agora guiados por Jesus. E os guiará para a fonte de água da vida. Deus enxugará as lágrimas deles. Isso está à vontade, está no Mateus, também tem no 24, no 25. Esse é o grande julgamento de Deus que dá aquela esperança, que dá aquele... Então, vale a pena ir a essa batalha. No capítulo 8 volta toda aquela tribulação, porque parou, aqueles ventos pararam. Vamos agora voltar, e aí para os selos agora abre as 7 trombetas. No selo, 7º selo, eu abro, o que vem 7 anjos. E no 7º selos vem os 7 anjos que vêm com trombetas cada um. Vamos ouvir. Não se esqueçam que nas 3 últimas trombetas teremos 3 ai, anunciando coisas terríveis. Esse é o significado dos ais. Antes disso, outro anjo, não esse 7, traz um incensário que é para, com a fumaça, incensar todo aquele local de oração, e a fumaça e as orações de todos, nessa hora que eles estão orando, sobem a Deus, e eles, quando isto acaba de subir, eles jogam o incenso para o chão, e aí vem
trovões, vozes gritando, relâmpagos, mais terremotos. Toca a primeira trombeta agora. Junto com tudo isso, mistura-se granizo, mas tem em Bíblias, se diz saraivada. Saraivada são de pedras grandes, granizo é uma pedra de gelo, mas acontece que nós sabemos que vão cair meteoritos. Há pouco tempo houve uma comunicação, você não vai esquecer de falar que vem meteorito também. Então, essa eu acredito que é nesta hora, que está escrito granizo numa Bíblia, mas em outras está escrito saraivada, que é esta a tradução, de pedras caindo. Então, caem saraivada, fogo e sangue. Fogo. O fogo pode ser por vulcão, o fogo pode ser por obra humana. Fogo de fogo mesmo, por bombas, enfim. Então, o que acontece é que este detalhe aí queima a terça parte da terra, ou seja, árvores, ervas, é nesta hora, na primeira trombeta. E nós temos tendo muito incêndio, que deixa tudo seco. Vamos aguardar. Na segunda trombeta, uma montanha ardente é atirada ao mar. Uma montanha imensa e ardente é atirada ao mar, e a terça parte vira sangue. O terço dos vivos do mar morre. Pode ser uma bomba, pode ser uma placa tectônica que derruba um morro, porque para desencarnar um terço não é uma montanha só. Mas, enfim, destrói-se um terço das embarcações. A terceira trombeta toca, e ali uma estrela ardente cai sobre os rios e fontes, e Absinto é seu nome, amarga. Portanto, temos que lembrar que o terço das águas ficando amargas não é mais potável, e as águas que não são mais potáveis são aquelas onde a bomba atômica, trouxe o seu poder de fazer com que as águas sejam altamente, elas mexem, queimam se for bebido, queimam por dentro, não é um fogo de queimar, chama, mas dá câncer, dá queimadura, enfim. Temos coisas que têm esse poder aí que está decidido, que está descrito aí. Na quarta trombeta é o sol, a lua, as estrelas que estavam ali, que escurecem o sol e o ar. Sobem do chão gafanhotos, que não vão fazer mal ao verde. Mas o gafanhoto é a planta, é o bicho que come o verde, não vai fazer mal ao verde, mas sim àqueles que não têm o selo na fronte, que serão atormentados. Muito bem. Aí, quando a gente lê em outros locais, em Joel 2, esses gafanhotos têm aparência de cavalos. Veja como tem cara essa descrição de tanques de guerra, porque estrondeando como carruagens, como carros de cavalos, crepitando com chamas de fogo. Não está parecendo metralhadora ou aquelas bombas que o carro de guerra, os tanques de guerra têm? Todos empalidecem, parecem cavalos preparados para a briga, e eles têm uma coroa, que é aquela coisa que gira, muito parecido com um tanque de guerra, que na época não existia, e para descrever, enfim, sai do chão que nem gafanhoto, porque eles brotam do sangue, do chão. Eles não vêm depois que eles formam nuvem e vão andando, mas é onde eles foram postos os ovos, eles começam a sair do chão. É muito parecido. Então, o rosto parecido com o de homem, com o farol, né,
dentes de leão, aquela roda assim, né, couraça de ferro, asas muito barulhentas, caudas com ferrão, aí está o poder. Enfim, vocês interpretem como quiserem, esse é o primeiro ai. Me tem um sabor de guerra com bomba. Sexta trombeta, era a quinta trombeta, sexta trombeta, uma voz dos 4 cantos do altar grita ao anjo: "Solte os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates". O rio Eufrates corre quase que paralelo com o rio Tigre, no meio dos países árabes ali, tem Iraque, Irã por ali, mas como estamos na Grécia, para essa visão, e tem a ver com o povo hebreu, subindo temos a Síria também, que é perto do que passa o rio Eufrates também, e a Turquia também. Então é nessa região, Iraque, onde esteve o Nabucodonosor, a Síria, onde em Damasco Paulo foi encontrado, e a Turquia, onde estão as 7 cidades que acabamos de mencionar. Então, os 4 anjos que estão atados ali junto ao rio Eufrates, estão já preparados para matarem um terço dos homens. É um imenso exército de cavalaria. Cavalos e cavaleiros têm a couraça cor de fogo, jacinto e enxofre. Isso é bomba, cheiro de enxofre, cor de jacinto, cor de fogo. Da cabeça dos cavalos que pareciam leões sai fogo, fumaça e enxofre. É a cabeça e na cauda, com isso tudo perece um terço dos homens, mas a força está na cauda, na força desses cavalos está na cauda, que seria aquelas, coisas que atira, hã, só bombas pequenas, porque estão tendo uma visão que para nós é moderna e que para eles tem coisas que eu nunca vi. Então ele é obrigado a descrever. Nostradamus falou pássaro de metal que cospe fogo. Enfim, os que escaparam desse flagelo têm um problema, porque eles não se arrependeram do que fizeram. Lembra que iam ser atordoados aqueles que não têm a vestidura? Mas eles não se arrependeram das obras. Eles são assassinos, feiticeiros, prostituição, furtos. Eles nem deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, até de pau, que são ídolos que não veem, que não ouvem e que nem andam. Ou seja, trocam prestar reverência a Deus e entender do mundo espiritual para reverenciar pedaços de pau. Nesta hora estou obedecendo, depois do capítulo 9 vem o 13, porque tem que nascer a besta, que logo em seguida será perseguida, certo? Então, anunciando o aparecimento da besta, vem vindo a grande corruptora da doutrina, no capítulo 13, que tem que vir antes do 10, 11 e 12. Então sai do mar uma besta com 10 chifres, ou seja, ele tem comando, esta besta comanda em 10 povos, com 7 cabeças e 10 diademas, ou seja, com reis, enfim, são onde tem, a religião corruptora o seu alcance, de corromper, de afastar as pessoas de Deus. Em cima das suas cabeças, que ele tem 7 cabeças, está escrito blasfêmia. É semelhante a leopardo, pé de urso, boca de leão, enfim. E o dragão dá seu poder, trono e autoridade, ou seja, seria onde é o reino, o império. Uma cabeça foi cortada e ela sara. A ferida sara, todo mundo se admira, nós temos poder. Oh!
Então eles ficam adorando o dragão e a besta e falando para os outros: "Quem é que pode contra ela? Ela é poderosa". A besta tem uma boca que tem um tempo certo para falar blasfêmias, não é para sempre. 43 meses. Aí tudo tem uma numerologia que nós não temos alcance e também não interessa, porque interessa o aviso do que vem. Então, difamam o nome de Deus, ficam à vontade para difamar o tabernáculo também, pode lutar com aqueles que são santos e vencem, perseguiram muitos portadores de dons, venceram, mataram, queimaram. E também venceram as autoridades em cima de tribos, povos, línguas, nações. Então, todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida são os que vão ouvir a palavra da besta. Mas para quem tem ouvidos de ouvir, se alguém leva para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, por ela será morto. Então sai da terra outra besta. Aí já é uma pessoa, porque tem 2 chifres e comanda, parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Quem seria aquele que fala manso? Dentro desses, fala manso e age como um dragão. Faz com que todos adorem a besta, que já está curada, veja como tem poder. Opera sinais, seduz a todos, façam imagens, muitas imagens, e a besta adquire um fôlego, sobrevive e faz morrer todos aqueles que não adoram as imagens que eles fazem. Marca a mão direita e a fronte dos seus. Ninguém pode comprar ou vender senão esse pessoal, os dele. E aos que têm sabedoria, o número desse homem é 666. André Luiz colocou num dos livros essa tradução, e depois eu falo o nome. Muito bem, acaba o capítulo 13, vamos para o 10 então na sequência, desce do céu um anjo forte, envolto numa nuvem com um arco-íris na cabeça, ou seja, o domínio dos 7 céus, as 7 cores dos 7 céus. O rosto dele é sol, pernas de colunas de fogo. Na mão, um livrinho aberto. Pé direito no mar, pé esquerdo na terra, ou seja, ele comanda o plano encarnado e o plano desencarnado e escreveu um livro. Bradou como um leão e 7 trovões falaram. João Evangelista fala: Eu, João, eu ia escrever o que eles falaram. Mas uma voz me pediu: não fale, deixe em segredo. Oh. O anjo levanta a mão direita e jurou: não haverá demora. Quando o 7º anjo for tocar a trombeta, vai se cumprir o mistério. A 7ª trombeta vocês ainda não escutaram, porque ela vem no capítulo 11. Então quem está lendo já começa a olhar lá para trás para ver cadê a 7ª trombeta. Pedi para ele e depois escutei a voz que estava falando com o João Evangelista fala: "Pegue o livrinho". Aí ele pede assim com a mão e escutei: "Toma este livro e devora-o. Será amargo no teu ventre, mas na boca é doce como mel". Ou seja, na hora de ler é tudo muito lindo, na hora de cumprir, dá o que fazer. E assim foi. Podem ler em Ezequiel, também tem essa passagem. Muito do Apocalipse está em vários livros. Diferentinho, enfim, mas tem. E disseram a mim, João, é necessário que profetizes ainda mais a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E de fato, João não desencarnou e ficou até bem velhinho,
trabalhando, profetizando e agora vai voltar. Então, eis que preciso que profetizes mais. Está aí também até o anúncio de que ele virá. No capítulo 11, através do movimento restaurador, provocado pelo missionário ou os missionários, que são as duas testemunhas, Lei e Jesus, o Cristo Divino Molde, tudo isto no capítulo 11 será lembrado como fundamento doutrinário. É Deus avisando nesse capítulo 11 que parte da doutrina vai batalhar as corrupções que estão reinando. João diz: me deram uma vara para eu medir o santuário, o altar, mas para eu não medir a entrada, a varanda, o átrio, porque lá é dos gentios, de quem não é judeu. E todos eles vão calcar os pés ali. E minhas duas testemunhas, então está escrito na Bíblia, quais são as testemunhas de Deus. A lei e o exemplo profetizarão por 1260 dias. Isso fazendo as contas dá 3 anos e meio, que é a metade de 7 anos. Tem muito sete na Bíblia, muito sete no próprio Apocalipse. Aqui temos metade. Então, são as duas oliveiras, pelo Apocalipse, são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão em pé, os executores da doutrina. Então, quem causar danos a esses candeeiros morrerão. Eles têm até a autoridade de fecharem o céu para que não haja chuva, e também para converter as águas em sangue, ferir com flagelos a terra. Tem concluído esse testemunho, a besta que vem do abismo vence essas duas testemunhas. Por um momento, tanto Jesus como a lei sumiram, morreram, foram vencidas. E ficando seus cadáveres na praça de Sodoma e do Egito. É uma simbologia. Tudo que era de testemunha de Deus está ali, morto. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e povos, nações, ficam olhando aqueles cadáveres por 3 dias e meio, que todo esse tempo também é século, pode ser, enfim, é dado um tempo que eles não são nem enterrados, ficam insepultos na praça. E os habitantes da terra, aqueles que têm as marcas, ficam dançando em festa porque aqueles profetas chatos atormentavam eles. Mateus até aconselha: deixa crescer junto até que a colheita venha, que é o joio do trigo, né? E no tempo da colheita, eu, o Senhor, direi aos ceifeiros: ajuntai em primeiro lugar o joio. O joio tem cara de trigo, não sei se vocês já viram, só que tentando abrir o grão não tem nada. Se você tentar arrancar, arranca tudo, põe tudo a perder a colheita. Então, não, deixa lá. Quando for a hora da colheita, separa o joio e joga para ser queimado. Então, é este o símbolo, a separação do joio e do trigo, e o joio será queimado para que a sua semente não procrie mais. E o trigo traga para o meu celeiro, que é o seio de Deus, né? Então, depois de 3 dias e meio, primeiro 3 dias e meio parecendo morto. Aí, um espírito de vida vindo de Deus, um sopro, neles penetrou, e é o significado da restauração das coisas. Tudo voltará a ser a lei, os dons, tudo aquilo que era por Deus, a moral, o amor, a revelação.
a sabedoria, as virtudes. E então levantaram-se fazendo medo e ouviram vozes do céu dizendo: "Subam para aqui". E subiram. E agora é a hora do terceiro ai. Assim que eles subiram, vem um terremoto e milhares perecem e outros aterrorizados dão glória ao Deus do céu. Sétima trombeta. Terceiro ai já foi, agora é a sétima e última trombeta. E as vozes dizem: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do nosso Cristo, e ele reinará. Depois que acabar tudo isto, o reino passa a ser só de Deus. Os 24 senhores se prostram, adorando a Deus, graças te damos, Pai, onipotente que és, eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. As nações se enfureceram, mas chegou a ira, o tempo da ira de Deus, e o tempo de julgar aqueles que estavam mortos, mortos para a segunda vida, e julgar galardoando aqueles servos que são os profetas, santos. Não se esqueçam que a palavra santo tem a ver com eu me apartei do mal. Não é que eu tenho santo na igreja nenhuma, santo significa eu estou apartada, eu não quero saber de mal nenhum. E aqueles que são tementes, pequenos e grandes, e é hora de destruir os destruidores. Abre-se então aquele santuário e aparece o quê? A Arca da Aliança, que é aquele maior símbolo que tem, quando vieram os 10 mandamentos, você combinou com Deus, eu vou seguir os seus preceitos. Então, aparecem relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e saraivadas. E a gente vê então no próximo capítulo, na próxima vez que a gente se encontrar, tudo o que aconteceu. Mas temos que saber, de ciclos em ciclos haverá seleções. Haverá seleção. A primeira será de um rigor maior, esta aqui vai ter a expulsão. E de longe em longe outras virão, não vai parar de haver pequenas saídas de algum que ainda retornou à rebeldia, pois a terra vai sendo cada vez melhor moradia, e quem não se fizer merecedor para o melhor, fatalmente vai ter que migrar, porque a vibração da pessoa não vai suportar. Então ele vai ter que ir para o planeta que ele merecer, vibrando do jeito que está vibrando de rebelde. Este planeta vai ficar para quem, já é muito sabido isso, hein? Pois as palavras de Jesus ou dos Apocalipses jamais deixarão de ser cumpridos e de ter cumprimento de jeito nenhum. Quer compreender melhor? Lembre-se. A restauração da doutrina do caminho veio. Estava perdida, a bandeira estava rota, a bandeira branca da verdade estava rota para marcar um tempo do Apocalipse, para representar fatos que são transitivos, eles não vão durar para sempre, mas são uma faca onde vai haver essa separação. E os acontecimentos para relembrar, representar, esses acontecimentos proféticos, Deus não faz nada sem avisar. Mas nesses acontecimentos, os verdadeiros discípulos do Cristo devem prestar muita atenção. Até a próxima para continuarmos.